Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Araújo, eu sou estudante da primeira série do Colégio Embraer e hoje nós vamos estudar um pouco um dos períodos mais importantes e também mais tristes da história do Brasil, a escravidão. Vamos entender como ela começou, como funcionava, quais foram as formas de resistência dos escravizados e como ocorreu sua abolição. Bom, o que foi a escravidão? A escravidão foi um sistema em que as pessoas eram consideradas propriedade de outras. No Brasil, a maior parte dos escravizados veio da África, trazida à força pelos portugueses para trabalhar principalmente nas plantações, nos engenhos de açúcar e, mais tarde, nas minas e fazendas de café. Esse sistema durou mais de 300 anos, entre os séculos XVI e XIX, e marcou profundamente a história do nosso país. Como começou? Bom, quando os portugueses chegaram ao Brasil, tentaram utilizar os povos indígenas como mão de obra escravizada. Porém, muitos indígenas resistiram, fugiram ou morreram por causa das doenças trazidas pelos europeus. Logo, os portugueses passaram a comprar africanos capturados em diferentes regiões da África. Esses africanos eram trazidos em navios negreiros para serem vendidos como escravos no Brasil. O tráfico negreiro foi o comércio de pessoas escravizadas. Milhões de africanos foram capturados, separados de suas famílias e transportados em navios conhecidos como navios negreiros. A viagem podia durar semanas ou meses. Dentro desses navios, as pessoas viajavam em condições extremamente precárias, com pouco espaço, pouca comida e muitas doenças. Muitas pessoas morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. O trabalho escravo funcionava da seguinte forma. Ao chegar ao Brasil, os escravizados eram vendidos como mercadorias. Eles trabalhavam principalmente nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro, nas fazendas de café e também nas cidades. A jornada era muito longa e os castigos físicos eram frequentes. Eles não recebiam salário e não tinham liberdade para decidir onde viver ou como trabalhar. Além dos trabalhos como engenho de açúcar, mineração, cafeicultura, trabalho urbano, também existiam os escravos que trabalhavam com serviços como os domésticos, então dentro de casas e fazendas, os artesanatos, as construções e o transporte. Apesar da violência, os escravizados nunca aceitaram essa situação de forma passiva. Muitos fugiam das fazendas, outros preservavam suas tradições, sua religião, sua língua e sua cultura. Também ocorreram revoltas e a formação dos quilombos, comunidades criadas por pessoas que conseguiam escapar da escravidão. É importante frisar que resistência não era apenas fugir, mas também preservar. Então, quando dizemos que os escravos resistiam, não era só a luta ou a fuga, mas também era a preservação de suas línguas maternas, das religiões de matrizes africanas tão presentes no Brasil hoje em dia, tudo o que remete à África, trazida pelos escravos, é uma forma de resistência. O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro quilombo da história do Brasil, localizado onde hoje fica o estado do Alagoas. Lá viviam milhares de pessoas que buscavam liberdade. Um dos líderes mais conhecidos foi Zumbi dos Palmares. Ele tornou-se um símbolo da resistência contra a escravidão. Por isso, o dia 20 de novembro, data de sua morte, é comemorado como Dia da Consciência Negra. Dia para entender, lembrar e comemorar as raízes negras no nosso país. A escravidão começou a ser questionada ao longo do século XIX. Muitas pessoas defendiam sua abolição, enquanto outras queriam mantê-la por interesses econômicos. É importante lembrar, antes de citar as leis, que a abolição não veio apenas graças a elas. A abolição foi um caminho traçado com crescimento do movimento abolicionista, atuação de jornalistas, intelectuais e sociedades abolicionistas, fugas em massa de escravizados e diversos outros pontos que formaram o caminho para a abolição. Dentre eles
antes da Lei Áurea, outras leis foram aprovadas. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. A Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravizadas. Depois, a Lei dos Sexagenários, que concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Essas leis diminuíram lentamente o sistema escravista. Falando agora da Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, data fácil de lembrar, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Essa lei aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Porém, a lei apenas libertou os escravos. Ela não ofereceu terras, empregos, moradia ou educação para essas pessoas. Então, todos os escravizados que antes sofriam com os senhores e com a falta de liberdade estavam livres, mas nunca foram realmente inseridos na sociedade. Com isso, mesmo após a abolição, muitos ex-escravizados continuaram vivendo em situação de pobreza. A falta de oportunidades aumentou a desigualdade social. O racismo também permaneceu presente na sociedade brasileira. Por isso, até hoje existem políticas públicas e movimentos sociais que lutam por igualdade de direitos e contra a discriminação.